Alguém quer começar? Pela ordem, eu seria a primeira. Acredito que depois seria a Andréia e, por último, o Daniel, segundo a Isso. ordem Ah, lá da divulgação. tá ótimo então. Então pode começar, por favor. Tudo bem. Minha pesquisa é sustentabilidade sustentável, né? Nosso objeto de pesquisa é compras públicas, sob o ponto de vista da sustentabilidade em todas as suas dimensões. Primeiro, eu queria já pedir desculpas, né, porque eu fui atropelando. Meu nome é Sarita, eu sou mestranda em Direito e Políticas Públicas pela Unirio. Meu orientador é o professor Dr. Paulo Bessa, e nós estamos pesquisando a evolução das políticas públicas e sustentabilidade, especificamente em países de desenvolvimento tardio, mas à luz da experiência do Brasil, com foco em compras públicas, que também são conhecidas como compras da administração pública. Nós utilizamos as compras públicas como parâmetro de pesquisa diante da relevância, no caso do Brasil, a relevância das compras públicas para a estruturação do mercado nacional. E relevância essa que é reconhecida, inclusive, pela OCDE, e que traz uma capacidade muito grande para que essas compras públicas influenciem de forma indireta o comportamento do mercado a partir das opções e exigências feitas pelo gestor público e pela lei, através das leis de licitações e contratos administrativos. Então, já há algumas décadas, a gente tem observado na literatura um movimento de releitura da sustentabilidade, né, com ênfase não apenas na dimensão ambiental, mas também nas dimensões econômica e social. E a reboque dessa mudança veio a percepção de que a sustentabilidade deve promover a equidade intrageracional e a equidade intergeracional, buscando não privar futuras gerações de recursos que atualmente estão disponíveis para a geração atual, ao mesmo tempo em que a sustentabilidade social tem por um dos objetivos a justiça social e a eliminação das desigualdades sociais. E, em certa medida, o que a literatura reconhece, um dos marcos teóricos que a gente utiliza comenta isso, né, é que a correção da desigualdade social ela pode demandar de forma imediata um consumo maior de recursos, o que impactaria essa equidade intergeracional. E, além disso, países de desenvolvimento tardio seriam substancialmente mais afetados por mudanças bruscas nas suas políticas de sustentabilidade, o que traz um impacto direto para a equidade intergeracional. Então, é essa opção de respeito à equidade intergeracional ou equidade intrageracional que a gente busca analisar à luz das compras públicas no Brasil, das leis de licitações e contratos. Os achados preliminares da pesquisa indicam que o Brasil optou por uma mudança gradual no que diz respeito à sustentabilidade das compras públicas, conforme demonstra a evolução da legislação nacional sobre licitações e contratos administrativos. Então, se a gente acompanhar o histórico da legislação, a gente vê que a mudança ela está sendo feita de forma gradual, então não houve uma ruptura muito brusca no que diz respeito às práticas adotadas na legislação anterior, porque a gente está tendo hoje em dia, né, inclusive à luz da nova lei de licitações e contratos. E um outro exemplo dessa mudança gradual é que, embora o acordo de compras governamentais, que é um acordo internacional de compras governamentais, ele existe desde 1979, e tenha sido alterado nesse tempo, mas ele já existe, já possui membros signatários, já está em force, né? Desde 1981, somente agora, mais recentemente, em 2018, o Brasil apresentou a proposta de submissão a esse acordo. Então, novamente, é um indício de que o Brasil ele tem feito esse movimento de forma gradual, buscando evitar rupturas bruscas. Essa opção ela tem se mostrado consistente, então, do ponto de vista normativo, a gente observa que as políticas de sustentabilidade elas têm se mantido estáveis e sustentadas no tempo, sem retrocessos no que diz respeito às compras públicas. E a grande preocupação da nossa pesquisa é justamente sobre esse viés de se, a partir do momento que a gente coloca, que a gente faz uma mudança muito brusca, que isso poderia trazer um impacto negativo para o mercado, poderia resultar em um retrocesso, na necessidade de você voltar atrás em políticas que já existem, que já existiriam. E, ao menos os indícios atuais, né, o que a gente tem de resultado preliminar, essas mudanças elas têm se mantido consistentes, a gente tem observado uma evolução gradual, porém consistente, o que demonstra que o Brasil ele tem conseguido evoluir, acompanhar a evolução internacional, no que diz respeito às três dimensões de sustentabilidade, sem impactos negativos para o mercado interno e para o próprio posicionamento
do Brasil no mercado internacional. Como eu falei, a gente ainda está em pesquisas preliminares, nesses resultados são resultados iniciais, ainda precisamos amadurecer um pouco o marco teórico, mas os resultados demonstram que a nossa hipótese, a hipótese que a gente levantou, de que para países de desenvolvimento tardio, ir devagar traz uma consistência maior, essa hipótese aparentemente está sendo confirmada. Tá ótimo, obrigada. Só confirmando, você fala de 3 dimensões da sustentabilidade, quais seriam essas dimensões que você analisa na sua pesquisa? Ambiental, social e econômica. Tá. Tá ótimo, muito obrigada, Sarita. Tem mais alguma consideração para fazer? Não, no momento não. Obrigada. Tá ótimo, eu vou passar a palavra para o próximo, então, por favor. Boa tarde. Boa Meu tarde, nome é Andréia. Andréia Alvarenga e eu sou mestranda do PPGD Unirio na linha sustentabilidade. E o meu projeto de dissertação, eu sou orientada pelo professor Dr. André Coelho, politólogo, e o meu tema, originalmente, era a Constituinte Chilena de 2021-2022. Só que a realidade se impôs e esse tema é muito vasto para uma dissertação eu ia me encaminhar para a questão do rechaço ocorrido agora em setembro de 2020. Mas esse tema também ele se concentra em 6 pontos principais que ia ficar um recorte, o recorte teve que haver o recorte do recorte. Então, eu fui mais para um tema mais palatável, pessoalmente, da Constituinte chilena. O Chile é um país que eu tenho uma ligação afetiva com ele, e eu estou optando por fazer o recorte das políticas públicas de paridade de gênero, com a paridade de representatividade na política e nos diversos setores da administração pública. Esse recorte é importante porque ele pode trazer novas perspectivas para o direito brasileiro. Então, diante dessa delimitação do tema, que é um tema muito caro a mim, que é o feminismo e os direitos das mulheres, eu estou tentando trabalhar com o meu orientador nesse recorte. Os principais pontos. O que acontece? Esse tema é extremamente dinâmico, porque ele está acontecendo agora em tempo real. Os estalidos sociais do final de 2019, o plebiscito originário da Constituinte, a chamada do processo constituinte, que é a Assembleia Constituinte, e agora o rechaço, e agora essa incerteza política de uma nova Constituição, que o povo chileno não é tão uníssono nessa questão. Então, nesses estudos incipientes, eu estou partindo do ponto de vista politólogo mesmo, seguindo a história, a historiografia chilena, indo para essa questão, vendo similitudes e diferenças com o processo de redemocratização brasileiro, que eu acho importante fazer esse resgate, tá? Nesse início de estudo. O marco teórico, evidentemente, ele vem da literatura feminista. E, nesse ponto, eu posso pegar a questão filosófica e fazer uma dialética entre John Stuart Mill e John Rawls, evidentemente fazendo contraponto com Hauser, e Angela Davis, que tem aquele viés totalmente marxista como de conhecimento geral. No Brasil, eu sinto muita falta de um marco teórico brasileiro, apesar de nós termos a festejada Lélia Gonzalez, e agora, mais recentemente, Djalmila Ribeiro, mas o recorte é muito sobre... A gente vai ter a Bell Hooks, que eu particularmente gosto muito dessa
acadêmica, mas esse recorte é muito para o feminismo afrodescendente. Então, eu não vejo, no momento, uma grande nem pauta, nem marco teórico para um feminismo latino-americano, ou não estou tendo essa percepção, a minha pesquisa está muito no começo, para a gente poder aprofundar mais nessa questão da literatura connatural ao tema e do marco teórico. E, pegando esse gancho, nós vamos analisar e investigar a viabilidade da paridade de gênero ser transportada para o direito brasileiro. É importante ressaltar que o CNJ está fazendo um movimento de paridade muito forte, com o repositório de mulheres juristas. É só entrar no site do CNJ, porque o judiciário, do qual eu faço parte, do Judiciário Federal, o judiciário está vislumbrando, como sempre, né, essa necessidade de paridade. E a questão marginal a isso é se essa paridade seria uma reparação histórica ou se seria um marco civilizatório. Por enquanto, é só o que eu tenho a dizer. Obrigada. Eu que agradeço, Andréia. Obrigada pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra para o próximo. É o Pedro, isso? Não, Daniel. Daniel. Por Por favor. Obrigado. É até injusto apresentar alguma coisa depois dessa apresentação da Andréia, desse marco teórico dela. A gente fica até inibido. Prazer, eu sou Daniel, sou mestrando também na linha de sustentabilidade, junto com a colega Andréia e com a colega Sarita, e sob orientação do professor Paulo Bessa. Basicamente, o trabalho que apresentei é um resumo de um projeto que ainda pretendo desenvolver, né, que junta a minha área de atuação profissional com um interesse acadêmico e até particularmente uma temática que me interessa muito pessoalmente, que é a questão da final disposição dos resíduos sólidos. Em resumo, né, é o lixo. É a utilização do modelo de PPP, parceria público-privada, como um instrumento para a implementação de políticas de saneamento, a gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, porém, à luz do novo marco regulatório do saneamento básico e de diretrizes constitucionais. Basicamente, o 225 da Constituição, o 175 e o 37 da Constituição. O contexto que esse trabalho acabou surgindo, né, foi depois de ler algumas obras, que basicamente os mercados na atualidade eles falharam em se autorregular, principalmente porque vivemos numa economia de mercado, numa economia capitalista, numa economia de consumo, que peca principalmente na destinação final dos seus resíduos. Ou seja, a indústria e a vida capitalista produzem resíduos, porém a própria indústria não se preocupa em solucionar. E por isso demanda, né, a intervenção por parte do Estado. Tradicionalmente, no Brasil ou nos demais estados, né, eu vou tomar como exemplo principalmente os estados ocidentais, adotou-se o modelo do lixão. A figura do lixão é simplesmente um grande terreno aberto onde se coloca o lixo fora da vista das pessoas. E ele simplesmente vai para lá. O que não é visto não é sentido, né? Então, tratava-se de o lixão, do ponto de vista meramente incrementalista, do ponto de vista meramente financeiro, pode aparentar ser uma política eficiente. Por quê? É barato. Então, se você for analisar pura e simplesmente do ponto de vista econômico, incrementalista, a política do lixão perdurou porque ela é uma postura barata para o Estado. Porém, a gente sabe que o depósito, o grande acúmulo de quantidades de lixo ao longo de muito tempo, gera uma série de outros impactos em outros setores que são extremamente custosos e são extremamente essenciais. Então, uma vez que o interesse público vai além do simples dinheiro, há necessidade de que, mesmo mais caro, o Estado intervenha para outras alternativas. Foi quando surgiu a Lei Federal 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O objetivo, né, era implementar um conceito de desenvolvimento sustentável, em conformidade, né, com 225 da Constituição.
Só que, dentro dessa norma, tinha várias diretrizes envolvendo dimensões políticas, econômicas, ambientais, sociais, técnicas, e o principal foco, né, sobre o qual está se debruçando essa pesquisa, é a gestão integrada dos resíduos sólidos, por meio de ações coordenadas, e que a figura do lixão seja substituída por, abre aspas, formas de disposição final que sejam ambientalmente adequadas. Fecha aspas, atualmente, a melhor que se tem é a figura do aterro. Isso deveria acontecer no prazo de 4 anos. Fazendo uma matemática simples, a lei veio em 2010, 4 anos, ela se encerraria em 2014. Porém, não precisa a gente não precisa aprofundar muito ou desenvolver muita atenção para saber que isso, de fato, não foi implantado. E na contramão, né, uma vez que isso não foi implementado, assim, o fim dos aterros não foi implementado, e a situação não mudava, na contramão de todos esses avanços ambientais, de todas as políticas ambientais, veio a Lei Federal 14.028, de 2020, que ficou conhecida como o novo marco regulatório do saneamento. Esse é o ponto que me gerou a questão para desenvolver esse estudo. Porque se havia previsão anterior para o fim dos lixões e ele não foi cumprido, ao invés de buscar outra solução, ampliou-se o prazo. Né? Então, pela redação da nova lei, o final dos lixões seria até 2024 nos municípios menores e até 2021 nas regiões metropolitanas. Percebe-se também, né? 2021. Mas ainda já estamos em 2022 e ainda existem as figuras dos lixões. É um dos pontos que pretendo abordar um pouco mais à frente, né? E qual seria a saída que pensei, que encontrei e estava pesquisando? Serviços públicos têm que ser prestados pelo Estado, mas não diretamente pelo Estado. Pode ser concedido. Uma vez que aterros são projetos ou empreendimentos de infraestrutura muito grande, muito cara, muito técnica, eis que surge a ideia da PPP, da parceria público-privada. Uma modalidade de concessão pensada para empreendimentos de infraestrutura, pensada para empreendimentos grandes e complexos, que o Estado não tem, né, nas palavras dos doutrinadores, expertise para isso. Então, você usa da expertise do agente privado, da capacidade de maximizar lucros, maximizar recursos a fim de evitar os prejuízos. Então, você tem uma gestão melhor dos recursos públicos. Uma das características, a figura da PPP se mostrou interessante para essa finalidade, porque além de você poder usufruir do conhecimento técnico, da expertise técnica da iniciativa privada para determinado empreendimento, como o objeto de uma parceria não pode ser único, automaticamente também vai envolver a realização das obras de implementação de infraestrutura. O aterro nada mais é do que uma grande obra de infraestrutura. Além disso, a modelagem da figura da concessão patrocinada, né, porque as PPP se dividem em concessões administrativas e patrocinadas, vai permitir que tenha diluição dos custos do empreendimento ao longo de 30 anos, de muitos anos, ou seja, o montante que o governo, o Estado não tem para investir agora vai ser diluído e pode ser ainda combinado com a ideia das tarifas pagas pelos usuários. Então, ainda teria uma diluição de lucro. É um investimento grande, complexo, caro, que vai ser parcelado ao longo do tempo e ainda vai ter a possibilidade da figura das tarifas. E tem mais os dois pontos que são mais essenciais. A figura da parceria, ela é marcada, ela se destaca até no cenário global, a PPP brasileira, porque ela permite que você tenha uma modelagem, uma distribuição de encargos e riscos através de uma matriz de risco da maneira mais racional, com o maior grau de previsibilidade possível. Quando você lida com questões ambientais, com questões de porte tão grande e que tem impactos sociais e econômicos tão grandes, a quantidade de riscos e problemas é muito grande. Então, permite-se que dentro da modelagem sejam previstos uma grande quantidade de riscos, uma distribuição entre o parceiro privado e o parceiro público, além de riscos não previstos, já não sejam sequer pensados na época, dada a duração do contrato, já podem ter até sua distribuição feita de maneira antecipada. Então, você seria antevisto aos riscos o seu acontecimento. E o outro ponto extremamente interessante,
valorizaria, que demonstra que as PPPs são um instrumento interessante para a questão do lixo e para uma gestão eficiente, né, nos moldes do 37 da Constituição, é o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.079, que é a Lei de PPPs, que ainda assegura, né, que você pode ter uma vinculação da remuneração do parceiro privado ao cumprimento de determinados parâmetros de qualidade. Ou seja, você tem um instrumento já dentro do ordenamento de prestação de serviço público que permite que um investimento grande, complexo, seja distribuído, o custo distribuído ao longo do tempo, os riscos distribuídos e, além disso, a remuneração do parceiro privado vinculada a taxas de desempenho. Então, o objetivo do trabalho, o objetivo final, né, é demonstrar que é possível desenvolver uma modelagem desses contratos de concessão por meio de parceria que sejam aptos a solucionar essa questão do lixo que já tem durado tanto tempo. Basicamente, esse é o pontapé inicial para... O objetivo é desenvolver ao longo, de preferência, né, ao longo desse ano e no começo do ano que vem. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Eu passo a palavra para o próximo. Tem mais uma pessoa para falar, certo? Acredito que não. Éramos só nós três nesse eixo na parte da tarde. Uhum. E aí, essa parte, na verdade, está aberta para debates, caso alguém queira fazer mais alguma complementação, falar de algum projeto de outra pessoa. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para trazer. Só queria tomar a liberdade de dar parabéns às duas colegas, que os trabalhos delas são sensacionais, os temas são excelentes. São as pesquisas realmente muito relevantes. O tema sobre a sustentabilidade deve ser cada vez mais inserido nas discussões sociais mesmo, e eu acho muito interessante todas as pautas que vocês trouxeram. Vocês têm alguma perspectiva dos resultados já? Vocês estão no início da pesquisa ainda, mas vocês têm algum parâmetro sobre isso? A minha pesquisa está bem inicial ainda, e eu queria ver se conseguia desenvolver para ela um viés mais prático, assim, bem pragmaticamente falando, tentar desenvolver algum projeto, alguma orientação de forma de modelagem dessa matriz de risco para empreendimentos envolvendo aterros. O objetivo final até me atropelei pelo tempo ser mais curto, é desenvolver essa modelagem que tem aplicabilidade prática. Entendi. Então, projetos que sejam realmente efetivamente utilizados como políticas públicas. Exatamente. Proposições de projetos novos. Exatamente. Interessante. Com relação ao meu projeto, a perspectiva, o objetivo final é aumentar o catálogo de direitos subjetivos fundamentais com a inclusão na Constituição, a saber se é possível ou não, da paridade de gênero na Constituição de 1988. E parabenizar meus colegas Sarita e Daniel. O meu resultado, minha proposta, no final, a partir dos resultados levantados da pesquisa, apresentar uma proposta de alteração legislativa, caso a gente identifique essa necessidade, em relação à Lei Geral de Licitações, para conseguir dar mais efetividade ainda às questões que envolvam a sustentabilidade nas suas 3 dimensões, porque pelo nosso estudo inicial, embora, como eu tenha falado, ainda está bastante preliminar, a lei, ela trouxe a sustentabilidade enquanto eixo das compras públicas, mas ela não vem sistematizada de forma expressa com um foco em sustentabilidade nas 3 dimensões. Então, a gente identifica dispositivos bastante esparsos e que, por vezes, não falam entre si. Então, a proposta é, inclusive, considerando a adesão agora do Brasil, né, ao Acordo de Compras Públicas, Acordo Internacional de Compras Públicas, a gente avaliar se há necessidade de fazer alguma nova alteração legislativa para dar efetividade, mas observando essa premissa de que é a premissa que a gente a hipótese da qual a gente está partindo, né, de que no caso de países com desenvolvimento tardio, essa migração, inclusive no que diz respeito à matriz energética, ela precisa ser gradual para poder ser sustentada no tempo. Então, avaliar isso e apresentar a alteração legislativa que seja necessária para conferir efetividade a essa proposta, que aparentemente é a opção legislativa do Brasil.
Tá ótimo, muito obrigada, Sarita. Bom, então, se ninguém quiser mais fazer alguma contribuição, eu encerro aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, eu adorei o projeto, são muito interessantes, bem relevantes também. Inclusive, quando a gente evidencia que existe um resultado efetivo, não é uma pesquisa que está ali só para cumprir catálogo, ou então para fazer um acoplado de teorias, e isso que eu acho que é a parte mais interessante mesmo, a gente buscar resultados e efetivar essas pesquisas de vocês na prática. Muito obrigada, eu agradeço a participação de todos. E Obrigada. parabéns Boa tarde. pela pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Obrigada. Obrigado. Obrigada.